Olá, meus caros, aqui é o Corvo e volto para o penúltimo episódio de Silent Hill 2. O game já está se aproximando do fim, não falta muito para ele ser terminado e continuemos assim a nossa análise. James finalmente está chegando mais próximo das da sua própria psique, das respostas que ele há muito anseia em responder. E assim ele prossegue. Não creio que tenha sido algo que eu havia mencionado anteriormente, mas uma coisa que artisticamente me chama bastante atenção em Silent Hill é que ele é um jogo para maiores de 18 anos, porque ele tem bastante uso gráfico de imagens e simbologias, só que ele não é extremamente gráfico, no sentido de demonstrar cenas brutais, né, de uma coisa, digamos, muito exploratória. Ele não é war exploration, né? Nós vemos ambientes bastante decrépitos, bastante sangue, criaturas dismórficas, mas a sensação que nós percebemos ao ver e entrar em contato com todo esse cenário, tudo que envolve esse cenário, não é algo extremo, e sim repugnante. Nos tiros, por exemplo, que o James está dando agora nessa criatura, ou na própria forma que ela tem. Graficamente, digamos que não é apelativo, mas os traços, o som, a textura é algo que cria uma outra sensação, uma sensação de perturbação. É perturbador, mas sem ser apelativo. Nós não vemos mutilações, vísceras, ou não, algo muito extremo, digamos assim. Mas as formas, as texturas, elas não deixam de serem repugnantes de alguma forma, mas de uma forma bastante perturbadora. Cena reveladora. You're alive! Maria! I thought that thing killed you! Are you hurt bad? Not at all, silly. Maria? That thing! It stabbed you! There was blood everywhere! Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator, and then... James, what are you talking about? Ela Just fala como before. se nada Don't tivesse you acontecido. remember? James, honey, did something happen to you? After we got Como se ele separated fosse in that louco. long hallway? Are you confusing me with someone Essa frase é else? importante. Are you confusing me with someone else? You were Está me always confundindo so com outra forgetful. pessoa. Remember that time in the hotel? Remember that Maria? time in hotel? You said you took Você lembra everything, daquela vez no hotel? but you forgot that videotape. Aí ela we fala made. como Mary. I wonder if Dá it's uma still pista there. sobre o videotape. How do you know about that? Cria a Aren't you dualidade, Maria? a confusão para ele. I'm not your Mary Mary. ou Maria. E revela quem é. Não sou a sua Mary. You're Maria. I am. If you want me to be. All I want from you is an Mantenha a answer. provocação.
It doesn't matter who I am. I'm here for Ela you, revela James. totalmente a sua See? intencionalidade. I'm real. Que ela está ali pra ele. Que ela é algo da Mary, mas não é a Don't you wanna Mary. touch A me? Mary dele, I já que ele conheceu. don't know. Come and get me. I can't do anything through these bars. Mantenha a Okay. sugestionabilidade, Stay right o there. convite, I'll be there o soon. erotismo dela. Maria brinca muito com a psique de James. Ela o perturba. Com ela é algo sempre mental. As palavras, as mensagens que ela comunica ali possuem esse aspecto críptico, digamos assim, misterioso, estranho. São formas sutis de revelar o que de fato ela é com poucas palavras, mas palavras, como eu havia dito antes, bastante significantes. O aspecto dissimulado da personagem, eu creio que se aproxima muito do naughty, né? Do aspecto insinuante, provocante, que o James projetou em uma Mary ideal. E quando ela fala que não é your Mary, a sua Mary, ela fala isso com bastante ênfase. Ela não é a morte. Mas ela não diz que não é a Mary. Ela diz que não é a Mary dele, mas ela não diz. Ela é pensada se ela era Maria. Ela é tudo o que ele desejar que ela seja. Uma coisa que eu acho bastante perturbadora é como, numa situação como essa, que é uma situação bastante delicada, inclusive emocionalmente, como alguém poderia pensar, até mesmo cogitar, relação sexual ou atração sexual. Nós acompanhamos no jogo uma certa frigidez do James em relação ao personagem da Maria, embora ela fique falando para ele. Nós não vemos ele fazer um movimento no sentido libidinal. Nós não vemos ele desejar. Mas esse eu avalio ser o contraste da questão, a mensagem em si. Porque era algo que o James expressava, né? Sentia, mesmo quando a Mary estava doente e em estágios avançados, né, com a doença dela. Como uma pessoa pode pensar em sexo, ela ter relações sexuais com o parceiro, né, a pessoa sofrendo, ou até mesmo culpabilizar a pessoa, né, jogar em cima dela toda a responsabilidade por não ser alguém saudável, né, alguém sexualmente atrativo, quando ela está em um momento adoentado, que ela não tem culpa, né? Ela não tem responsabilidade, foi algo que acometeu, uma doença crônica que acometeu. São coisas muito bárbaras, né? Uma realidade muito crua. E eu creio que a função de Maria, além de provocá-lo, é também
mostrar a ele o que de fato ela é, como sendo parte dele, memórias dele, ações dele, para que ele realmente se contemple como se estivesse olhando para um espelho. A Maria é parte dele e parte também do que ele foi. Isso é bastante interessante nesse game. Atualmente isso pode não ser, digamos, muito impressionante em virtude de encontrarmos vários jogos com aspectos psicológicos por aí. Agora mesmo eu retomo. Cutscene de novo, importante. Observe o formato da criatura. Como ela é repugnante, como ela também tem um aspecto humanoide, mas mesclado com um objeto. E o objeto, claramente, é uma cama. E claro, dentro do contexto da Angela Orozco. Daqui a pouco eu comento. Are you okay? Angela, relax. Don't order me around! I'm not trying to order you. So what do you want then? Oh, I see. You're trying to be nice to me, right? I know what you're up to. It's always the same. You're only after one thing. No, that's not true at all. You don't have to lie. Go ahead and say it. Or you could just force me. Beat me up Like he always did. Ela tá falando do pai. Ela tá projetando no James o que o pai dela fez com ele. Com ela, no caso, né? Angela. Don't touch me! You make me sick! You said your wife Mary was dead, right? Yes. She was ill. Liar! I know about you. You didn't want her around anymore. You probably found someone else. That's ridiculous. I never... É perceptível que o James, pela primeira vez, começa a ter dúvida. Inclusive com essa afirmação da Angela, né? A psique dele está começando a vir realmente à tona. As coisas a ficarem um pouco mais claras. A negação dele, nós já percebemos que começa a cair um pouco por terra, a ser fragilizada. Mas enfim, aquela cena, ela diz muito. Terminando meu raciocínio anterior, eu queria dizer que esses aspectos psicológicos, essa forma de trabalhar com a psique das personagens e até mesmo de quem está jogando, não era muito comum, né? Então,
Foi um fato muito marcante para o game na época. Mas em relação ao quarto de Angela Orozco, algumas perguntas ainda podem ser feitas, né? Eu creio que fica claro para quem está jogando que o trauma dela, a ameaça dela, tem a ver com o pai, que tomou a forma daquela criatura monstruosa, né? Putrefa e mesclada a uma cama, que pode nos indicar que o pai está morto. Vimos a fúria gigantesca que a Angela tem em relação à figura dele, que ela projeta também, ela ficou traumatizada e também projeta em outras personagens masculinas. James aqui no caso é a nossa referência, mas o trauma dela é generalizado, né, para todas as figuras masculinas. E também fica claro que o caso dela envolve abuso sexual. Ela foi abusada pelo pai sexualmente. E o fato de James estar sendo gentil ou prestativo em relação a ela, ela já trata e vê com uma certa insegurança, né? Porque certamente foi um tipo de conduta, né? A manipulação, a dissimulação e o abuso sexual, a tortura sexual que ela sofreu do pai dela, certamente houve, né, elementos dessa natureza. Mas uma pergunta fica, né, que não necessariamente é respondida. Ora, se Silent Hill atua de acordo com a psique de cada pessoa que está na cidade, cada pessoa tem a sua própria visão, a sua própria contemplação de mundo, dos seus traumas, se Silent Hill existe e se molda de acordo com a psique de cada um, como James consegue ver o monstro, que era, em tese, apenas um monstro da Angela Orozco? Aí é que tá. Há algo na personagem do James que contemporiza, está próximo ou se assemelha em alguma dimensão com a questão da Angela. Então, o fato dele ver o pai da Angela, inclusive combatê-lo, né, disparar a arma na criatura e impedir que ela abuse de Angela novamente, estupre-a novamente, o fato dele poder entrar em contato com essa criatura quer dizer que a criatura é sim da psique de Angela, mas ao mesmo tempo ele tem algumas marcas, reflexos também da história de vida da psique do James. Há algo na criatura que se assemelha e está também dentro da ótica da própria vivência que ele teve. Ou seja, Maria? é suspeito, né? Talvez Maria? Angela não esteja tão errada assim. Maria, no! Aí novamente ele What encontra happened to you? Maria morta. Why? De novo, a personagem que se assemelha à mulher dele, a falecida mulher dele, é exposta a ele, morta. Novamente ele não foi capaz de salvá-la. Novamente ele é colocado de encontro com a sua incapacidade, né, de protegê-la, de estar por ela. Dor, sofrimento, tudo volta. Mais uma vez. Silent Hill esfrega na cara dele. Mary. Tortura mesmo faz com que ele sofra. Mas a direção disso, a razão para isso, não é um sadismo gratuito. A cidade quer que ele sofra, mas para que ele encontre as respostas que ele mesmo ocultou. Lembremos que a cidade tem um perfil, tem uma natureza de julgadora, né? De juiz, de carrasco, também representado, né, pela figura do Pyramid Head. Mas a cidade em si, ela atua dessa forma. Algo que é reforçado inclusive
Agora, nesse cenário onde nós vemos as várias lápides, né, de pessoas que morreram e já fazem parte de alguma forma do mundo, né, do ambiente de Silent Hill. Vimos inclusive a lápide do Walter Sullivan, que seria personagem, né, o antagonista do quarto game futuramente. E ali nós temos covas abertas. E Silent Hill deixa bastante claro qual é o destino, a intenção, o plano que ela tem para as pessoas dessas covas. Ed Dombrowski, Angela Orozco e a última vocês certamente sabem para quem é: James Sunderland. Silent Hill sempre joga as caras, as claras no caso. É sempre as claras. Ela revela, expõe da forma mais grotesca, brutal, visceral possível aquilo que está oculto, recalcado, dissimulado. No popular, joga-se a merda no ventilador. E ela trata as personagens dessa maneira. Sem segredos. Tudo é revelado. O pior delas Eddie, what are you doing? What does it é look revelado. like? He always busted my balls. You fat, disgusting piece of shit. You make E agora o me Ed. sick. Fat ass, O you're histórico de nothing but a bullying waste que of fizeram skin. com ele You're e so a forma ugly, como ele even começou a your mama responder a don't love isso, you. tudo agora é revelado. Well, maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of E o fato shit. dele também estar matando as But pessoas. you Né? know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. And the corpse can't laugh. From now on, if anyone makes fun of me, I'll kill him. Just like that. Eddie, have you gone nuts? I knew it. You too. You're just like him, James. Hey, I didn't mean anything. Don't bother. I understand. You've been laughing at me all along, haven't you? Ever since we first met. I'll kill O you, estado dele é tão James. crônico que só o questionamento que se faz à figura do Ed, ele já considera como uma afronta, uma zombaria, um desmerecimento. O nível de cronicidade, digamos, dos sintomas dos personagens em Silent Hill é uma coisa também marcante na série. Quando eles estão em Silent Hill, o fato de ela expor as feridas, os traumas, e aquilo que é mais penoso e marcante para elas, sacrificante no caso, o fato de expor tudo, de colocar as claras, também ajuda a cronificar um pouco as pessoas, né? A transformar os traumas, as mazelas, das personagens ainda mais intensas, assim. A violência dele é amplificada aqui. Tudo é amplificado. Silent Hill leva as pessoas à loucura. Porque diferente de uma psicoterapia, o fato da pessoa ir no psicólogo, se tratar e tentar resolver seus principais problemas no tempo dela, com uma
mediação profissional, mediação adequada, Silent Hill não perdoa as pessoas. Ela expõe tudo de uma vez, num nível que, além de perturbador, por causa dos aspectos que a cidade tem, é algo que elas também não estão necessariamente preparadas para lidar e responder de forma tão abrupta, né? Tão violenta. Isso que o Ed fala agora é importante, essa comparação que ele fez. Ed percebeu que o fato dele estar em Silent Hill é justamente porque ele não é inocente. E é algo que ele também sacou ao olhar para o James, a encontrar o James. E tem muito a ver com o que ele falou aqui nesse final. Nós não somos diferentes, nós somos parecidos, somos o mesmo. Ele está querendo dizer, certamente, do fato deles serem culpados, deles serem vilões. Algo que Angela já tinha deixado transparecer, e agora ele também faz o mesmo. É isso que Silent Hill está dizendo a todo momento. Você, James, você no caso jogador, não é vítima. Se você fosse vítima, seu lugar não seria aqui, sabe? É essa a mensagem. E aí vemos a primeira cova Eddie? sendo fechada. Eddie? I killed a human being. A human being. Importante vocês perceberem também que Silent Hill deixou claro às pessoas que estão sendo provadas e testadas por ela. Ed, Angela e James. Tem a Laura, né? Ela deixou claro que Laura Mary. não tem nada a ver com isso. Did you really die 3 years ago? Laura não está sendo testada. Por isso que, inclusive, ela não vê as coisas que o James vê. Toluca Lake. Silent Hill, para os padrões atuais, é um jogo muito pequeno, né? Para a época dele, nem tanto. Para um single player, até que ele tinha um tamanho razoável. Não era muito grande, claro. Mas para um jogo com o tratamento gráfico que ele recebeu, né? Que era algo muito bom para a época. Para um jogo dessa natureza, né? Narrativa. Era um jogo com um tamanho, digamos, mediano, razoável. Para os padrões atuais, certamente muito pequeno. Mas eu acho interessante como é tudo amarradinho. Como não tem filler. É sempre objetivo. Uma coisa te leva a outra. Não tem a encheção de linguiça, né? É agradável jogar. Agradável entre aspas, né? Porque a tensão, a perturbação sempre está lá. Mas é agradável no sentido de
você como jogador está sempre imerso nesse mundo. Está se ocupando dele, descobrindo coisas sobre ele a todo momento, se envolvendo cada vez mais e mais com ele, indo cada vez mais e mais a fundo, como é a proposta, a própria dinâmica do personagem James Sunderland. Quando eu joguei pela primeira vez, esse passeio de barco no Toluca Lake, eu me lembro de ser uma coisa bastante agradável, de transmitir uma sensação bastante agradável. Mesmo com os anos passando, essa sensação se mantém. É claro que é sombrio, que você não enxerga nada, só aquele pontinho de luz lá no horizonte, que é a sua orientação, a única que você tem. Mas foi um dos momentos, entre os momentos de tensão, de serenidade. Não tinha nada, só essa névoa estranha. A água fazendo barulho, né? Nos guiando, nos levando, no meio de um nada. Mas, estranhamente, esse momento do trafegar no Toluca Lake foi um dos momentos de serenidade, realmente. Dos poucos momentos de serenidade que eu tive jogando Silent Hill 2. Aqueles momentos que tu respira fundo. Little Mermaid, Box, Pequena Sereia. Finalmente no hotel, no lugar especial deles. Próximos do fim. Fica claro no mapa, né, que o objetivo basicamente é chegar até o quarto que eles ficaram hospedados, para achar a dica que Maria deixou para ele. Encontrar o que ele de fato veio procurar: a esposa. Pelo menos é o que ele deseja. Eu não me lembro muito bem, mas eu creio que o James passará a encontrar vários desses monstros de manequim de pernas aqui no Lakeside. No Lakeside Hotel. Isso também é bastante sugestivo, né? Os momentos felizes deles juntos foram momentos também muito calientes nesse hotel. Não tenho certeza, mas eu acho que vai ser sim o tipo de criatura predominante no hotel. Iremos recordar.
Algo que vocês devem ter notado também é como o Lakeside, ao contrário de todos os outros cenários de Silent Hill, ele não está decrépito. Isso tem muito a ver também com o tipo de memória que o James tem nesse lugar. São realmente memórias felizes. Faz parte das melhores memórias que ele teve com a esposa. Um lugar sereno, limpo, que retrata bastante como era a vida deles naquela época, sem conflitos e bastante silenciosa também, mas no sentido da calma. Momentos felizes e pacíficos. Esse piano. Quem jogou, lembra. Há algo na trilha sonora do Akira Yamaoka especialmente para esse piano. E é uma das melhores melodias também da trilha sonora. Did I scare you? Laura. Yeah, you did. You're here to find Mary, aren't you, James? Well, have you? No. Ela também Is está that why atrás da you're Mary. here too? She's here, isn't Estava she? claro, né? If you know where she is, tell me. I'm A tired criança está of à walking. procura da mesma pessoa. Estava claro. I wish I knew. But she Mas said it como? in her letter. Por quê? What Se é letter? que os dois Read it. nunca, né, But don't se tell encontraram. Rachel, Laura e okay? James, no caso. Who's Rachel? She was our nurse. I Aí took it está a from her resposta. locker. Laura estava no hospital com Mary. Ela era paciente do hospital também. E Mary deixou uma carta para Laura, né? E Laura interpreta que o lugar distante, bonito e calmo que ela dizia na carta, tratava-se desse lugar aí. Porque durante o tempo que Mary ficou com Laura no hospital, com essa criança, essa pobre criança órfã no hospital, tinha planos para adotá-la, fazê-la filha do casal, né? Ela falou muito desse lugar. Falou do James, como ficou claro na carta, que eles foram felizes aí. Então, quando ela diz na carta que estava indo para um lugar muito feliz, Laura entendeu que não era o céu, o paraíso, a outra vida, né? Ela entendeu turned 8 last que era week. esse o lugar. So, E por isso que ela foi para couldn't have Silent Hill. died 3 years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. That's why I'm here. Maybe you'll get it Basicamente, if ela you see confirma o the que eu other acabei de one. dizer. The one, Mary. Huh? I must have dropped it. Laura! I gotta find it. Laura! E a questão é que James nunca viu essa criança. Então é uma outra coisa que fica clara. Além, né, dessa percepção de tempo, né, que é distinta de Laura para o James, James sente como se fosse 3 anos. E Laura fez 8 anos há pouco tempo, né? Há essa diferença clara de tempo, né, uma diferença cronológica clara. Mas uma outra coisa que fica muito evidenciada também é o fato de, se Mary passou tanto tempo no hospital com essa pobre criança, a ponto de ter simpatizado tanto por ela,
criado uma certa afeição profunda por ela, a ponto de querer adotá-la, torná-la filha do casal. Onde estava James? O game nos revela, Silent Hill nos revela, que James, nos últimos momentos de Mary, nos momentos que ela estava morrendo, que ela mais precisou dele, ele não estava presente. Por isso ele não conheceu Laura. Ele não estava lá. Ele não estava no hospital, na época em que Mary e Laura ficaram juntas, dividiram um leito e passaram por momentos bastante difíceis, né? Momentos que as aproximaram como seres humanos. James não estava lá. E é por isso que ele não conhece Laura. Não sei quanto a vocês, mas jogar Silent Hill 2 sempre me dava uma sensação de angústia. Porque nós temos a tendência, né, de nos identificarmos com a personagem a qual jogamos. Nós nos projetamos, ou temos essa tendência, né, de projetar-nos nessa personagem que nós conduzimos. Nós nos envolvemos com ela e temos a tendência também de nos envolver muito com ela, porque passamos muito tempo com ela. Dentro dos jogos narrativos, com história, é bastante natural que nós nos envolvamos e nos vejamos através dessa personagem, os olhos dessa personagem. E nós vamos tomando conta, nos dando conta, sobre eles é muito decepcionante, é frustrante. E isso é algo também bastante característico desse jogo. Eu não me lembro de outras gerações, ou inclusive na mesma geração, até esse momento, de estarmos jogando com um personagem e começarmos a ter sentimentos mistos e até de grande desapontamento, de asco mesmo, de desprezo pela personagem que nós estamos conduzindo. Era uma sensação sempre de ambivalência, conflitante. E essas coisas vão povoando, vão acrescentando mais elementos psicológicos para a experiência de jogar Silent Hill 2. Foi algo bastante interessante. Não era comum esse tipo de coisa em games. Um jogo deveras adulto.
o chamado. Tentem se colocar no lugar dele. Tentar sentir o que está no lugar dele. Esse jogo é mentalmente muito forte. Estar nesse lugar, nesse hotel, no melhor dos momentos, das memórias, e ouvir a voz de Mary aí. Tentem imaginar o quanto isso é forte, a sensação, o sentimento que isso provoca, o quanto é algo poderoso na mente dele, o quanto pode abalá-lo, movê-lo emotivamente. Humanizem-se, tentem se colocar empaticamente no lugar dele. É algo fantástico. Fantástico mesmo para um game da época. É, meu caro, deu ruim. Isso é bastante interessante, o jogo obrigar que James vá nu. No sentido do desguarnecimento, né? Sem nenhuma proteção. Simbolicamente é como se ele estivesse tirando realmente o personagem da defensiva. Ele terá de enfrentar seus demônios com as mãos vazias, com as mãos nuas, sem nenhum escudo. As referências às aspas princesas é bem interessante, né? Snow White, Little Mermaid. Lakeside é como se fosse um hotel de fantasia, né? Silent Hill, a fita. A derradeira fita. As memórias. Arrepia só de lembrar.
creio que eu cheguei a mencionar dificuldade em jogos antigos e falei que esse jogo realmente não é difícil. Dá item pra caramba, né? Inclusive, a função dele no momento é facilitar bastante pro jogador, né? Aí um monte de itens de cura. Facilitar bastante o jogador nessa tarefa de recolher alguns objetos aí, nesse momento do game, nesse cenário. Mas também estocar bastante elementos para o final do game, né? Bizarro. Lâmpadas dentro de uma lata. Só Silent Hill mesmo. Bizarro e ao mesmo tempo impressionante, né? Eu não sei impressionante, mas é exótico. Diferente. Ideias pouco usuais. É bastante interessante isso nesses games. Eu gosto de Silent Hill por causa dessas coisas. Tem sempre um elemento inesperado. Uma ideia mirabolante, esquisita, estranha, exótica. É diferente. E lá estão mais pernas. Não era isso que você gostava, James? São todas suas. Estão para você. Uma artimanha típica dos jogos antigos, né? Respawn. Quando você sai do mapa, as criaturas tendem a voltar para a posição original que elas estavam. Ou não naquela desagradável que elas tinham ficado quando você optou por fazer esse pequeno cheat. Os games tendiam a ser econômicos, em espaço, em memória, tudo. Então o respawn era algo muito comum. Menos processamento de dados. Usou o Tiner, pegou o código. O que será? O que será? O que tem dentro da valise? Cinderela. Outra princesa.
Cinderella Music Box. Agora ele tem 3. A coisa ficou feia de novo. Chegando próximo do objetivo. Próximo das memórias. Do conteúdo traumático. Muito bem. Olha o contraste da musiquinha com o ambiente. A ambientação, pessoas. A voz está agarrando hoje. A ambientação. A ambientação num jogo de horror é tudo. E às vezes o uso de algo singelo, sensível, é mais aterrorizante, intenso do que nós possamos imaginar. Talvez é a melhor opção para o que nós queremos provocar. Ai, a fita. Vejam por si só a verdade, e aqueles que a conhecem, relembrem. Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I Ela can see realmente amava why. Silent Hill. It's too bad we have to leave. Please promise you'll A take me promessa again, de James. levar ela de volta, a doença manifestando. E a verdade. O que realmente aconteceu. James não suportou vê-la desse jeito. Ficar com ela desse jeito. E aí ele a matou. E é por isso que ele está em Silent Hill. É por isso que a cidade está atrás dele. É por isso que a cidade o está julgando. Eu fiquei com um ódio absurdo do James a primeira vez que eu joguei. Decepcionado. Realmente sentido, dolorido mesmo com o que eu vi na fita. De uma forma devastadora, sabe? Mary.
Tadinha da Laura. So there you are, James. Did you get the letter? Did you find Mary? If not, let's get going already, okay? Laura. Mary's gone. She's dead. Liar, that's a lie! Imagina o que é isso pra essa criança. No, that's not true. She died because she was sick? O sonho de ter uma mãe, uma casa, I killed alguém her. que tivesse afeição por ela. Imagina o que é isso pra essa criança. You killer! Why'd you do it? I hate you! I want her back! Give her back to Doloroso me! demais. I knew it! You didn't care about her! I hate you, Silent Hill James! 2 é um I jogo hate you! filho da I hate you! I hate you! Desculpe o palavreado, mas é exatamente isso. Cruel She was demais. always waiting for you. Why? Why? Mesmo depois de tantos anos, eu ainda fico todo arrepiado. I'm É muito, sorry. muito triste. The Mary you know isn't here. Devastador. Coitada dessa criança. Laura, I'm sorry. Where are you? I'm waiting. I'm waiting. O game poderia bem ter terminado aqui, mas é claro, Is that why you won't come? não acabou. That voice! Silent Hill ainda não fechou. Are you lost? Ainda não. I'm waiting nearby, James. Please. I want to see you, James. Can't you hear me? James. Please, James. James. Ainda não acertou as contas com o James. Depois desse momento, da revelação da fita, que já foi um soco, a Laura entrar no quarto e nós passarmos por aquela cena, a criança ser destruída ali, todos os sonhos e esperanças dela, toda a fantasia que ela criou, ir por água abaixo de uma forma tão agressiva, tão violenta para uma criança da idade dela. Foi um segundo soco. 2 porradas bem no centro do rosto. Naquele momento ali eu achei que tudo o que havia para ser apresentado, contemplado no game, já havia sido mostrado. Que eu não iria mais me surpreender com nada Mary's que going to viesse die. You a seguir. Must be joking. I'm very sorry. But you're a doctor. It's your job to heal people. How can you just let her die? Please, calm down. As her doctor, I promise I'll do what I can. But Como vocês estão there's vendo, still no effective treatment for her condition. How Eu estava long enganado. does she have? Eu achei que I'm ia afraid surpreender. I'm not sure. E não iria me 3 emocionar years mais. at most. Perhaps 6 months. It's impossible to say with certainty.
Mas eu estava totalmente enganado. Eu iria me emocionar bastante ainda. O áudio é claramente a realidade sendo colocada para James de que a esposa iria morrer. A dificuldade dele de lidar com o fato, de aceitar o fato. Antes de ele fazer o que fez, né, de matar a esposa. Pesado, pesado demais, galera. Mas o desfecho do game ficará para a última parte, que não é tão longa como essas 4 que eu gravei. Será um vídeo mais breve, de uns 30 minutos, um pouco mais, um pouco menos. O game está realmente no fim. Mas manterei o áudio terminando aí mesmo, na casa de 1 hora, um pouquinho mais, para não ficar enfadonho. O fim mesmo fica para o próximo vídeo. Sempre um prazer, meus caros. Até a próxima. O Corvo vai se despedindo aqui. Um abraço.